Vamos ver como foi o ato na capital federal. Luciana Verdolim. Aqui em Brasília ontem a manifestação foi logo cedo, pela manhã. Aos poucos, as pessoas começaram a chegar. Elas traziam placas, faixas e cartazes. A maioria vestida de verde e amarelo. Os organizadores ressaltaram que não se tratava de um protesto, e sim de manifestações de apoio muito importantes nesse momento. A concentração foi na Catedral aqui de Brasília e o ponto alto foi por volta do meio-dia, quando boa parte dos manifestantes já estava em frente ao Congresso Nacional. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, o general Augusto Heleno, que chegou ontem com o presidente Jair Bolsonaro da reunião do G20 no Japão, veio representando o governo e não poupou elogios ao ministro da Justiça. O ministro Moro teve a coragem de abandonar 22 anos de magistratura para se entregar à pátria sem ganhar nada. O filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, também veio prestar apoio aos manifestantes e aproveitou para criticar as tentativas de tirar da cadeia o ex-presidente Lula. Entre a população, as críticas também foram muitas. A dentista Maria do Carmo Ramos e o marido, o coronel da reserva Paulo Ramos, eles trouxeram faixas com críticas ao Congresso e apoio ao ministro Sérgio Moro. De acordo com Maria do Carmo, nesse momento em que o ministro tem sido constantemente atacado, é importante mais essa demonstração de apoio. O questionamento que eu faço é com relação ao Alcolumbre não colocar em pauta os impeachments de certos ministros do STF. O marido dela, Paulo Ramos, não poupou críticas ao Congresso Nacional. Estou aqui pelo motivo que a maioria das pessoas estão, né? Indignado com essa postura aí, principalmente desses congressistas que têm dificultado aí o trabalho do governo no sentido de colocar o nosso Brasil no local que ele merece. Milhares de pessoas se reuniram ontem aqui na esplanada dos ministérios em defesa da Lava Jato, em defesa do ministro da Justiça Sérgio Moro e das medidas defendidas pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. A dentista Silvia Macarini, ela trouxe a família para essa manifestação. Segundo ela, é importante também que o Congresso Nacional fique atento às reivindicações populares. A gente quer, foi o que a gente votou, foi o que a gente mostrou nas urnas e a gente quer que isso seja implementado. A gente não quer ninguém barrando isso passar pelo Congresso. Muitos jovens vieram acompanhados das famílias. A estudante Andresa Angelini disse que é hora de dar um basta na corrupção. Porque eu acredito muito na Lava Jato, no Sérgio Moro, que a gente precisa renovar esse país para o melhor, sempre tentando ser melhor e limpar de vez essa corrupção. Eu acredito muito no Sérgio Moro. O presidente Jair Bolsonaro, na chegada ontem ao Palácio da Alvorada, defendeu as manifestações pelo país. É um direito do povo se manifestar. Tá certo. Eu costumo sempre dizer, a união dos três poderes precisa fazer pacto, não, está no coração, no sentimento nosso, né? É uma coisa que pode levar o Brasil ao local que destaque que ele merece, porque temos tudo aqui. Depois de ter cancelado participação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara para falar sobre as supostas mensagens vazadas, a expectativa agora dessa semana é que o ministro Moro atenda ao convite dos deputados. O presidente Bolsonaro já avisou que não vê problemas nas mensagens que são atribuídas ao ministro Sérgio Moro. De Brasília, Luciana Verdolim. É preciso analisar este momento que o país está vivendo com toda a riqueza que ele embute. O presidente deu declarações, a nossa reportagem mostra, dizendo que a manifestação é um direito do povo. Ele tem toda a razão. Ocorre que quando a manifestação foi contrária a ele, quando os oposicionistas e estudantes foram às ruas para reclamar do congelamento das verbas da educação, ele chamou os manifestantes de idiotas úteis. Então, a manifestação é legítima, mas ela se dá dos dois lados. A outra coisa rica dessa manifestação é a contrariedade dos manifestantes em relação ao Congresso Nacional, em relação ao Supremo Tribunal Federal. Havia um boneco aqui em Brasília, na esplanada, com 3 cabeças. Era o Gilmar Mendes, o José Dirceu
e o Lula num único boneco. Isso mostra como o povo manifestante associa o Supremo Tribunal Federal aos arranjos, aos acertos que são feitos. E o Gilmar Mendes, com a sua política de celas abertas, se tornou um alvo preferencial dos manifestantes. E não é fato que essas manifestações não exerçam alguma influência nas movimentações do Supremo. O Supremo adiou para depois das férias a decisão sobre a suspeição de Sérgio Moro e a libertação de Lula. Imagina o que seria essa manifestação se o Supremo tivesse libertado Lula. De resto, o Congresso também foi alvo. Alcolumbre, presidente do Senado, Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Isso também tem uma influência no Congresso. O Congresso está aprovando a reforma da Previdência muito por conta dessa pressão popular. Não quer ser responsabilizado pela crise econômica que poderia ocorrer, poderia ficar mais grave se a reforma não viesse. Agora, aí também tem uma via de mão dupla. O Bolsonaro joga a rua contra o Congresso, mas o Congresso, na hora que aprova alguma coisa que o contraria, aí ele diz que estão querendo transformá-lo numa rainha da Inglaterra. Então é muito rico esse momento e o presidente precisa ter cuidado ao manejar as ruas, porque a via é de mão dupla. O ministro Sérgio Moro saiu fortalecido de ontem. Algumas pesquisas mostraram que ele teve uma perda de apoio no conjunto da sociedade desde que começaram a ser divulgadas as conversas entre ele e os integrantes da Lava Jato, mas o contingente que foi às ruas neste domingo manifestou um apoio bastante expressivo a ele. Ele se manifestou a esse respeito na sua conta no Twitter, disse: eu ouço, eu vejo, e fez uma série de posts dizendo que vai seguir na missão que lhe foi atribuída pelo presidente Jair Bolsonaro, reiterando que não cometeu nenhuma ilegalidade quando era juiz da Lava Jato e atribuindo a divulgação dessas mensagens a um hackeamento criminoso dele e dos procuradores. Esse apoio popular a Moro e a Lava Jato pode sim ter influência sobre os desígnios do Supremo em relação à operação. Como Josias disse, foi adiado para o segundo semestre a avaliação do mérito do habeas corpus do ex-presidente Lula. Certamente para que se conheça o conjunto dessas mensagens e se avalie, se dê uma valoração a eles dentro do escopo do pedido de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Eu acredito que se não passar do que tem até aqui, que foi uma troca, assim, de algumas figurinhas entre Moro e os procuradores, mas nenhuma fraude a provas, nenhuma combinação de se suprimir evidências ou se acrescentar evidências fora dos autos, nada disso que comprometa realmente o acervo probatório da Lava Jato. Acho que dificilmente o Supremo vai acatar um conjunto de mensagens que não foi periciado, que não foi ainda conhecido pela sociedade e cuja obtenção está ainda sendo alvo de um inquérito da polícia para anular alguma coisa da Lava Jato.